vou dançar toda vez que eu entrar, gente. Não vai dar. Essa música é muito boa. E, cara, quanta coisa legal, não é mesmo? Que pessoal incrível. Essas meninas aí, elas estão de parabéns. Adorei a iniciativa delas. Espero que elas possam ter inspirado todo mundo aqui para fazer alguma coisa assim. Aproveitando esse gancho, galera, a gente vai ter mais uma coisa muito legal. Muito legal. Eu quero que vocês estejam entusiasmados e preparados para o que a gente vai ouvir agora, tá? A gente vai ouvir um pouquinho, né, de uma colega nossa. Ela vai fazer um talk show com uma convidada especial, que é a professora, que eu não vou falar ainda quem é. É surpresa, ainda pensaram que eu ia dar o spoiler. Agora não, tá? Então, a gente tem aqui, também com a ajuda dessa menina, ela vai ser, nessa parte de mestre de cerimônia, ela é estudante de administração, né? Se formou em administração, minha irmãzinha aí, na UFRJ. Ela é trainee do Banco Itaú. Aí, palmas para ela, gente. Palmas, muito bom. E eu quero convidar ao palco, eu quero que vocês recebam com toda a energia que vocês puderem, Indianara Dias de Oliveira. Manda bala. Obrigada. Te periga cair, já que é pra tumbar, tumbei. Estão me ouvindo? Agora sim. Prazer, eu sou a Indianara Dias. Tenho 26 anos e fico muito, muito feliz com os convites do Smart. É sempre muito bom voltar, né, e poder aproveitar e usufruir de momentos como esses que fizeram parte da minha vida ao longo de anos. Eu entrei no Smart em 2004, então lá se vai 13 anos. E, assim, eu mudei com as transformações do Smart completamente, eu e minha família. Né? E, sim, me formei em administração pela UFRJ em 2015. E hoje sou trainee no Itaú, moro em São Paulo, sou carioca, moro em São Paulo desde janeiro do ano passado, em função do trabalho. E hoje sou trainee lá, trabalho com e-commerce, né, tecnologia. E, assim, eu fico extremamente feliz em saber, em ver projetos como esses, né, desses jovens tirando esses projetos do papel, como Gazeta, né, que estão aí, idealizam o projeto, tiram ele do papel e colocam para rodar. Na minha época não tinha isso, e eu acho que eu seria extremamente feliz, até porque um dos meus hobbies favoritos é escrever poesia. Então, seria um dos canais aí que eu poderia, talvez, ter usufruído ainda mais. Mas parabéns de novo para vocês, viu? E hoje, já que estamos celebrando, né, esse tema, o protagonismo, já que foi aí bem falado pela Letícia, eu gostaria de aproveitar o tema, né, para puxar hoje uma pauta que ela é muito presente na minha vida, né, que é a questão do protagonismo feminino e da evolução das mulheres em determinadas carreiras no Brasil. Né, hoje à tarde vai ser repleta, recheada por esse tema, né, do protagonismo, de sermos aquelas pessoas que fogem ali do que é comum e de que vão lá e conquistam. Então, hoje vamos falar sobre isso, tá? E é um tema que hoje está muito presente na minha vida. Hoje eu trabalho num banco de engenheiros, né? Esse é um jargão que tem-se lá. É um banco de engenheiros em que eu faço parte hoje, né, em termos nacional, do 0,4% de executivas negras brasileiras. Ou seja, eu quero pleitear uma oportunidade para estar lá. Estamos aqui. Então, assim, esse é o meu desafio lá. Hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 3% de executivas mulheres. Quando se quebra isso para executivas mulheres negras, a gente vai aí para 0,4%, 0,3%. E hoje está aqui vendo uma plateia recheada de meninas que estão sonhando com carreiras que até então eram-se, né, masculinas. Eu fico extremamente feliz. Então, levantem as mãos aí, vamos fazer barulho para vocês, que esse momento também é de vocês, por favor. Então, assim, esse é um dos desafios, né, que se tem e que me marcou e vem me marcando muito, até porque hoje eu lá sou a exceção da exceção, estou acostumada a andar pelos corredores
E hoje não é mais tão marcante, né? A questão do preconceito, ele ainda é mais sutil. Na linguagem, né? Nas permissões para citar em determinadas reuniões, no tom que eu deveria ou não falar. Então, assim, eu, que sempre fui marcada assim, por uma questão brasileira, né? Ali eu trago na pele um pouco da história do Brasil. Então, assim, hoje, para mim, esse é o meu desafio. Saber fazer com que a minha voz chegue do outro lado, passando por essas artimanhas, né, da sociedade hoje, que são ainda mais sutis. E aí eu venho trazendo com vocês um pouco do que eu passei, né? As meninas aqui, quem nunca se deparou, né, no momento lá pelos seus 11, 12 anos, começa a idealizar uma carreira e até então, né, passa a se definir ali por determinados estereótipos o que é carreira de mulher e o que é carreira de homem, né? Então, antes mesmo disso, antes da gente chegar nessa definição, a gente, como mulher, a gente passa por certas limitações e certos enquadramentos, né? Quem nunca ouviu falar aqui que jogar bola era coisa de menino, que mecânica e carrinho, corrida também é coisa de menino, que mexer com ciência, e mais já evoluindo já para a adolescência, carreiras como engenharia, tecnologia, matemática e física também é coisa de menino. Então, são estereótipos que eu estou alertando aqui para vocês, meninas, eles existem e querem fazer com que a gente se enquadre em determinadas carreiras, que não necessariamente são para a gente, né? Porque o conhecimento ele é amplo e ele não é definido por sexo e gênero. Tá? Então, assim, sonhem livre, né? E almeja, eu quero ser uma engenheira, por que eu não poderia ser uma engenheira? Eu quero ser uma cientista, por que eu não posso ser uma cientista? Tá? E a gente precisa chegar lá para olhar hoje, né, para trás e falar, eu posso ser uma referência, talvez, para uma menina nova que nunca sonhou em ser engenheira, ou nunca sonhou em chegar em determinada carreira, né, sendo aí, talvez, os primeiros exemplos. Precisamos de mais exemplos. Ao longo da minha vida, eu busquei esses exemplos, não encontrei, né, mas venho aí buscando. Hoje eu tenho a oportunidade de falar com uma mulher que, sim, agora, por meio do Smart, vai passar, está sendo já, né, com uma história brilhante. Então, assim, precisamos de mais exemplos, né? Quebrar esses paradigmas, salas de engenharia estão permeadas por homens. A gente precisa estar lá, seja agora no número inferior, e que aí daqui para frente a gente precisa aumentar esse número ainda mais. Então, por isso, sonhem e corram atrás. Tá? Só assim a gente vai fazer a diferença, vai conseguir mudar esse cenário. Então, eu vou passar aqui um trechinho de um filme, que ele é bem interessante. Então, por favor, se vocês conseguirem colocar. Russians have a spy satellite taking pictures of God knows what. Get us up there, Harrison. We can't justify a space program that doesn't put anything in space. We all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus. We're putting a human into space. We bring him in too soon, he burns up on re-entry. I need math that doesn't yet exist. Find a mathematician before the Russians plant a flag on the damn moon. You have identification on them? NASA, sir. I had no idea they hired. Quite a few women working in the space program. Space test group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. They never had a colored in here, but don't embarrass me. This wasn't emptied last night. I'm sorry, I'm not the... You should be an engineer. I'm a Negro woman. I'm not gonna entertain the impossible. I'm standing beneath a spaceship. We are living the impossible. The IBM data processing system. We have to know how to program it. Get it, girl. That's John Glenn. What do you ladies do for NASA? Calculate your trajectories. Well, you can't get anywhere without the numbers. How could you be ogling these white men? It's equal rights. I have the right to see fine in every color. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, I would like to attend today's briefing. There is no protocol for women attending. They move the finish line.
You all should be thankful you have jobs at all. I don't even know if I can keep up in that room. You're better with the numbers than anyone in there, Captain. You've been gone for 300 hours. Felt like it to me, too. You're never where I need you to be. Where the hell do you go every day? The colored bathroom is a mile away. We all get to the peak together, or we don't get there at all. More than 50 million people are watching this launch. John, the IBM's wrong. Let's get the girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. Colonel Glenn? It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. The Friendship 7 has experienced some sort of a malfunction. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. We're in the fight of our lives, people. Friendship 7, do you copy? Over. Então, esse é um filme muito bacana, recomendo a todos que assistam. Né, ele fala de um período aí na década de 60 em que os Estados Unidos e a Rússia estavam em plena corrida espacial e que um grupo de mulheres americanas, afro-americanas, se provaram ser essenciais aí nessa corrida tecnológica, né, provando, né, que além das barreiras que já existiam dentro da NASA para mulheres e ainda assim mulheres negras pudessem ser superadas e foram superadas por elas. Então, assim, a contribuição de um grupo de mulheres negras num momento e num fato tão marcante da humanidade. E esse aí seria um gancho para a gente puxar para o nosso próximo bate-papo, para a gente falar aqui sobre um tema muito importante, né, sobre o avanço da ciência e o avanço das mulheres também dentro desse segmento para o Brasil, da importância de termos um grupo cada vez mais diverso nas salas de aula, nas empresas, nos centros de tecnologia e pesquisa, um grupo diverso, seja de homens e mulheres, pessoas da periferia, pessoas do asfalto, lá pensando juntos para tentarmos achar um caminho de desenvolvimento para o Brasil que, de fato, seja algo acessível para todo mundo e sem tanto sofrimento e sem o caos que a gente vem vendo aí hoje em dia. Então, ela é professora do ITA, tá? O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá de São José dos Campos, e foi a primeira mulher negra brasileira a obter o título de doutorado em física. Então, por favor, muito barulho para ela, nossa convidada Sônia Guimarães. Gente, barulho, ela merece, Então, vamos lá tentar aqui absorver o máximo que a gente conseguir da experiência dela, que tem uma trajetória brilhante e fantástica. Sônia, prazer, boa tarde. Eu já falei com ela em São Paulo, e o pessoal de lá gostou muito, e eu também fiquei extremamente feliz de poder te ouvir. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Alguns estudos mostram que, apesar do interesse de menina pelas áreas de ciências tecnológicas e exatas ter crescido significativamente nos últimos anos, elas ainda enfrentam muitas dificuldades no meio. Como foi para a senhora, na sua época, decidir quanto à sua profissão? Você teve alguém que te influenciou? Como foi esse processo? Eu sou a segunda pessoa na minha família a fazer um curso universitário. No meu tempo não tinha quem me influenciasse ou faça isso ou faça aquilo. Faça. Vai que dá certo, né? Porque nem acreditariam, por exemplo, que eu fosse passar no vestibular. Eu passei. Então, só vai fazendo e vai vendo o que dá certo. Quando eu fiz o cursinho, eu me apaixonei por física. Então, vamos lá, vamos continuar com física, e agora eu sou doutora. Então, aos pouquinhos, eu fui indo, só isso. Também eu nunca tive na minha vida alguém que dissesse, não vai não, porque você não vai conseguir. Bom, olha eu aqui. Consegui. Ótimo, conseguiu.
Então, considerando o seu papel, professora, como educadora e a atual situação, né, a falta de incentivo às mulheres na área de tecnologia e exatas, você enxerga alguma melhora com relação aos anos anteriores? Sem sombra de dúvida. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, até ano 2000, era proibido mulher fazer vestibular, nem que entrar, porque vai que ela não passasse, né? Não podia nem fazer vestibular. Ainda é um número muito pequeno de iteanas meninas, mas a gente está aumentando, ou tentando aumentar. Para você ser pilota, e vou falar pilota, porque agora tem menina fazendo isso, mas antigamente não tinha pilota na agência, na FAB, nas Forças Aéreas Brasileiras, tem que fazer a academia em Pirassununga ou também em Minas. Agora, também junto, quando as meninas puderam entrar no ITA, agora as meninas também podem fazer a academia, portanto, serem pilotas. E detalhe, no primeiro ano que elas se formaram, os 3 primeiros lugares eram meninas. Os 3, primeiro, segundo e terceiro lugares das pilotas formadas foram meninas. Isso aí. Portanto, em algum tempo, francamente, é um mundo de tempo, porque, além de tudo, tem que ser nomeada pelo presidente da República, vamos ter a primeira brigadeira, que é a pilota que fez academia, continuou a carreira militar dentro da FAB. Se elas entram no ITA, elas ainda vão mais rápido. E conseguiu chegar ao topo da carreira. Brigadeiro é o topo da carreira na aeronáutica. Logo, logo, vamos ter a primeira. Sim. A gente está na velocidade certa? Quais são as suas expectativas para o futuro com relação a esse tema dentro do ITA? Estamos dentro do ITA, estamos indo muito devagar, porque, por exemplo, esse último vestibular, entraram 120 estudantes, só 4 meninas na primeira chamada. As outras chamadas eu não sei mais, mas eu só vejo essas meninas, vou ver essas meninas no próximo semestre. Então, ainda não sei contar quantas tem. Mas, enfim, estamos indo a passos muito lentos. Existe o problema de, por exemplo, um pai ou uma mãe não querem uma filha engenheira, querem uma filha advogada, médica, mas engenheira. Então, a gente tem toda uma coisa segurando essas meninas de tomarem uma decisão. Outra coisa, elas entram dentro da escola e você não vai conseguir entender física. Você não vai entender matemática. É muito difícil para você porque você é menina. Que é a maior mentira. Esse exemplo desse filme, eram 20 mulheres que eram, literalmente, computadores humanos. Todas elas muito bem adaptadas para matemática. Então, o desencorajamento vem já dentro de casa, entra na escola e elas ficam, vai ser difícil, não vou conseguir. E, bom, aí vai parando todas as coisas. Então, eu estou aqui, meninas, se vocês acreditam, vocês gostam, fundamental, vocês têm que gostar, tá? Porque não é fácil. Mas, se vocês gostam, como diz agora o dito popular, mulher, você pode ser o que você quiser. Ótimo. Próxima pergunta. Professora, a senhora acredita que o seu trabalho contribui na construção de um mundo melhor? Como isso acontece exatamente? Sem sombra de dúvida. Eu faço de tudo para que isso... Eu dou sempre o meu passinho para que isso ocorra. Eu sou conselheira, fundadora da Universidade Zumbi, da ONG, a ONG Afrobras, que é a mantenedora da Universidade Zumbi dos Palmares. A Universidade Zumbi dos Palmares tem 89% dos estudantes negros e negras. Eu sou o exemplo que elas usam. Quando eu comecei a mudar meu cabelo de alisado para crespo, houve uma inundação de meninas na Zumbi, todas deixando de alisar o cabelo, assumindo, porque vocês não fazem ideia o que é ser negra e ter cabelo crespo, porque já é negra, cáspita. Minha avó costumava dizer, filhinha, mas você já é negra e não vai cuidar do cabelo? Quer dizer, ser negra e ainda ter cabelo crespo, elas estão assumindo. Por quê? Porque a Sônia usa.
Eu faço parte da Fundação Carlos Chagas no projeto Elas nas Exatas. E eu sou aquela lá que fez física, é professora no ITA. O ITA não deixava nem entrar meninas, e ela dá aula lá. Elas me usam como exemplo. As escolas do ensino médio mencionam a minha história. Ela chegou lá, você também chega. E meu pai e minha mãe não são ricos. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Bom, eu fiz cursinho, 1 ano de cursinho para entrar na faculdade. Mas, enfim, se ela chegou, você vai chegar. Então, eu tenho meu papel lá dentro de dizer, pessoal, vai que você consegue. Professora, na sua opinião, quais são os grandes desafios do presente e do futuro do Brasil sob a ótica das ciências? O incentivo à ciência. No governo anterior, e vou falar só isso, porque agora sei lá o que a gente fala, o ministro da Ciência e Tecnologia tinha, aliás, nos 12 anos anteriores, o ministro da Ciência e Tecnologia tinha como... Bom, o Brasil tem 600 advogados para cada engenheiro. Para 6 engenheiros. A proporção é essa. Em país desenvolvido no mundo nenhum, essa proporção ocasionou o desenvolvimento deles. Tecnologia e ciência é a base da tecnologia. Foram físicos que inventaram o semicondutor, que criou todo esse desenvolvimento maravilhoso, esses celulares maravilhosos que vocês têm aí, que são mini-computadores. Foi um físico, nos anos 50, que criou o computador, que vocês viram nos anos 60, baseado nesses semicondutores. Os semicondutores foram a razão de os computadores hoje serem desse tamanico aí que vocês têm na mão, ao invés de quilômetros e quilômetros, como foi o primeiro computador. Enfim, ciência é a base da tecnologia. Se você não incentivar a ciência e a tecnologia, o teu país nunca vai ser desenvolvido. Vai ficar sempre nesse 8º, 9º, 10º lugar, como é o nosso. E, nesses anos anteriores, o ministro criou o Bolsa Ciência Sem Fronteira. Por quê? Ele queria que todos que tivessem interesse e não conseguissem trabalhar aqui dentro, fosse, por exemplo, para o exterior e trabalhasse ciência e tecnologia lá fora. E isso criou... Eram muitas bolsas, não sei mais dizer o número de bolsas. O pessoal teve oportunidades fantásticas, vieram assim com currículos fantásticos lá de fora. A primeira coisa que o atual governo fez foi cortar essa bolsa. O Ciência Sem Fronteira, que também incluía engenharias e tecnologias, foi... Se não cortou completamente, que agora eu descobri que ainda tem algumas, está morrendo. Dessa forma, o país não vai desenvolver. Sem incentivo, vamos sempre ficar na rabeira, tentando chegar lá e não chegar. As mulheres são metade da população do mundo. Enquanto as mulheres não forem também para a ciência e, portanto, tecnologia, novamente, o mundo vai ficar sempre um passinho atrás no desenvolvimento científico e tecnológico. Aí, dá isso que a gente está aqui. Os cientistas acabam não tendo incentivo. Aí, mas eu vou fazer ciência e aí eu não vou ter incentivo? Eu não vou ganhar um mundo de dinheiro? Bem, a coisa mais importante para você, e vou dizer isso 1 milhão de vezes, é você fazer aquilo que você gosta e fazer da melhor forma possível. O único resultado que vai dar isso é bom, ótimo, o melhor resultado possível. Esforço, força de trabalho, vontade e gostar daquilo que ele faz, só pode ter um bom resultado. Portanto, bola para frente, decide aquilo que você quer e faça da melhor forma possível. Você não vai... Eu passei por poucas e boas nessa vida e não mudaria nada, nenhum segundinho das escolhas que eu fiz. Ótimo. Eu queria abrir para perguntas, né, para umas 3 perguntinhas de vocês. Então, por favor,
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Sônia? Perguntas de carreira, de trajetória. Aonde a senhora trabalha e onde fica, se é aberto a ir lá, a visita? Maravilha, maravilha. Eu trabalho no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, fica na cidade de São José dos Campos. Para vocês que estão no nível médio, vocês têm que entrar no site VestITA, tudo junto. Quem organiza a visita de nível médio é o pessoal que organiza o vestibular do ITA. Então, é VEST, tudo junto, @ita.br. Em São Paulo, eu convidei o pessoal para conhecer o meu laboratório. Mas vocês não podem ir só assim. Tem que fazer essa entrada lá no VestITA. Vocês têm que, nesse lugar, vocês têm que combinar o dia. E digo para vocês, está lotado até o final de junho. Julho parece que não tem visita, depois começa no segundo semestre. Então, quem quiser ir no comecinho do segundo semestre, já entra nesse VestITA rapidinho, porque o negócio... Eu não sabia. Quando eu falei para o pessoal em São Paulo, vamos lá conhecer meu laboratório, eu não sabia que tinha essa visita oficial. E essa visita oficial é lotada. São 40 pessoas por dia, e até o dia 30 de junho está lotado. Então, quem tem interesse, se organize. Neste VestITA, vocês têm que ter o número do RG de todo mundo que vai e o nome. E não pode ser estrangeiro. Eles não aceitam a carteira 19, eles não aceitam. Tem que ser brasileiro, nem nacionalizado. Porque não pode entrar estrangeiro dentro do ITA. Para estrangeiro entrar lá dentro do CTA, que é o campus que abriga o Instituto ITA. Para entrar estrangeiro lá, tem que fazer o pedido 30 dias antes. Mas, enfim, pode visitar. Conforme eu falei em São Paulo, o meu laboratório é extremamente interessante, lógico, né, que eu não ia falar diferentemente, mas, primeiro, vocês têm que se inscrever, fazer esse passeio oficial por todas as engenharias do ITA, dura 3 horas essa visita, e à tardezinha a gente passaria no meu laboratório para vocês conhecerem lá o que eu faço, e irem para lá. Vou falar para as meninas, mas lá em São Paulo o menininho fez assim, pode, menino? É só menino que tem lá. Eu estou só querendo aumentar o número de meninas. Aqui, lá. Ok, outra pergunta. Tem uma galerinha aqui. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu gostaria que a senhora desse algum exemplo do que, na caminhada para ingresso no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, algum exemplo do que pode atrapalhar o ingresso dos interessados em entrarem no ITA. Algum exemplo do que pode atrapalhar essa caminhada para ingresso? O vestibular é até 23 anos, mais do que 23 anos você não pode entrar lá. Acabou. Tem que estudar muito. Foram 13 mil candidatos para 120 vagas. Esse mesmo ministro que criou a Ciência Sem Fronteira fez todo um trabalho, existe toda uma ampliação para o ITA aceitar 480 candidatos. Mas tudo aconteceu esse último ano, e agora está acontecendo, e todo esse plano foi por água abaixo. Então, o próximo vestibular, de novo, ainda é 120. A gente chegou aí a 170 por ano, mas voltou para 120, visto que tudo parou. Então, estudar muito, gostar muito de exatas, porque essa parte do vestibular do ITA o exame de física é o pior. Gostar muito de física, matemática, etc. Ter menos de 23, enfim, só isso. Não tem altura, não pode ser deficiente físico. Acho que é só, francamente, eu não sei mais. Boa tarde. Mais alguma? Aqui, ó. Oi, professora. Boa tarde, meu nome é Vitória. Onde você está? Aqui no fundo, ó. Aqui. Professora, aqui, ó. Vem aqui que eu quero ver tua carinha. Vem. Isso. Força, coragem, você é jovem. Aqui, ó. Vem vendo que você está bem no... Eu estou com uma luz na minha cara. Venha. Aí. Ainda a senhora pensa que talvez a dificuldade das mulheres entrar nas universidades vinculadas às instituições militares como um todo, talvez seja
a não existência de todos os cursos de engenharia nas universidades. Eu, por exemplo, faço engenharia e a minha engenharia não tem, que é de produção, que é onde tem mais mulheres. Não tem nas universidades militares. Então, e nem vai ter, nunca vai ter. Nem vai ter, porque tem muito preconceito contra a engenharia de produção. Dentro de todos, a aeronáutica, exército e marinha, é tecnologia. Vem para cá, que ainda não consegui tocar a dinheiro. Vem aqui, ó. Que aí eu vejo. Tem uma luz, eu estou completamente cega. As coisas mais importantes na aeronáutica, marinha e engenharia são as tecnologias. Submarinos, defesa. Eu trabalho com sensores de radiação infravermelha, para defesa mesmo. Cabeça de míssil, enfim. É tudo tecnologia. Existia, ou talvez ainda exista, preconceito contra a mulher, não é por causa da engenharia de produção, por exemplo. É mulher, aparentemente, era emotiva. Porque, percebeu? Você não pode começar a chorar no meio de pilotar um jato. Né? Você não pode estar chorando naquele momento, enfim. Aí, vão deixar uma mulher fazer um negócio desse? Então, o preconceito inicial era esse. No Exército, já sei até que tem algumas coronelas, vai saber como é que é o feminino de coronel. Nenhuma tecnologia, nenhuma fez nenhum desses cursos tecnológicos. Mas a engenharia de produção não tem nenhuma dos militares tem nada a ver. O que agora, eu não sabia, tá? O que agora é estúpido, porque eu acabei de aprender que engenharia de produção é exatamente que faz a conexão entre a tecnologia e a administração, que é péssimo, tá? É uma briga terrível. Os militares, enfim, não conseguem entender toda aquela burocracia necessária para fazer as coisas. Por quê? Porque eles não têm a bendita da engenharia de produção e não querem ter. Quer dizer, esse desencontro, esse divórcio entre a administração e a tecnologia, dentro dos institutos, vai continuar ainda para sempre, até eles mudarem essa ideia. Outras engenharias. Na aeronáutica, eu não penso, porque depois de quanto? 60 anos entrou aeroespacial, não tinha engenharia, não tinha no Brasil engenharia aeroespacial, entrou agora, nos últimos vestibulares. Eles são um pouquinho lentos, talvez. Francamente, eu não sei. Eles não entendem essa burocracia e essa coisa para que essas coisas todas ocorram. Nada. Muito obrigada. Então, vou encerrar por aqui nosso bate-papo. Muito, muito, muito obrigada de novo. É sempre uma inspiração ouvir, estar com ela pertinho. E antes de encerrar, só tocando nesse assunto novamente, apesar de todos os pesares, a gente sabe que nos últimos 20 anos a gente conseguiu, sim, evoluir um pouco, né? Ainda assim, muito aquém do que a gente poderia ir na questão de ciência e tecnologia no Brasil. O desenvolvimento brasileiro ele precisa deixar de ser somente agrário, né? Precisamos deixar de ser um mero país agroexportador. Precisamos de engenheiros talentosos, né, da periferia, do asfalto, dentro da sala de aula, dentro do centro de pesquisa, pensando na realidade brasileira, pensando em construir coisas novas. Então, assim, passei para um outro lado, em que tem um monte de gente que sempre viu o Brasil sobre uma ótica. E hoje eu estou lá, dentro de um banco, numa instituição financeira, falando, olha, existe um Brasil que vai além do que você consegue ver. Então, assim, eu espero muito. O Smart investiu em mim lá há 13 anos atrás. Ele está investindo em vocês hoje. De fato, esse resultado vai chegar com muito suor. Então, assim, faça suas escolhas. Meninas que já têm uma afinidade com os números, com esse estilo de carreira, estilo de estudo, sintam-se motivadas a irem atrás. A aposta foi feita do Smart, dos pais, dos amigos, dos familiares. Corram atrás e o Brasil só mudará quando vocês estiverem lá, dando o tom da conversa, dando o tom da inovação, construindo e trabalhando. Tá? Então, muito obrigada de novo, Smart, pelo convite. É isso aí.